Muito bem, pessoal. Uma decisão que eu queria comentar com vocês agora é também uma decisão bem recente do Supremo Tribunal Federal, até para trazer essa colação atualizada, porque existem alguns informativos já de 2021 e é um tema, de certa forma, polêmico, em dois aspectos. Primeiro, eu estou falando do habeas corpus coletivo. E segundo, eu estou falando do habeas corpus coletivo beneficiar presos. E aí a gente acompanhei recentemente uma discussão sobre quem deveria ser vacinado primeiro, se policiais ou presos. Teve até a polêmica da Xuxa, uma tremenda infelicidade. Muito bem, vamos enfrentar esse tema em duas partes. Primeiro, o habeas corpus coletivo não tem disposição legal. Você não tem na legislação um artigo referente ao habeas corpus coletivo. Eu tenho do habeas corpus de ofício, eu tenho do habeas corpus preventivo e eu tenho do habeas corpus propriamente dito, ou também chamado de repressivo. Todos eles ali no CPP, a partir do artigo 647. Lembrando que o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, tem nada a ver, absolutamente nada a ver com recurso. Felizmente o CPP coloca o nosso habeas corpus como se fosse um recurso, tanto a revisão criminal como o habeas corpus, para você ver o absurdo que é a impropriedade técnica do CPP. A primeira vez que entrou-se com habeas corpus no Supremo, o Supremo não julgou casos envolvendo também a situação prisional. O primeiro julgamento e o primeiro deferimento de habeas corpus coletivo foi recentemente. Ali, final de 2019, início de 2019, quando a Defensoria Pública da União entrou com habeas corpus coletivo para beneficiar as presas preventivas gestantes ou com filho de até 12 anos. Nós tivemos uma mudança no CPP, todo mundo está lembrado, e essa mudança no CPP gerou um benefício nacionalmente conhecido, que foi a mulher do ex-governador Sérgio Cabral, e aí aquela revolta, aquela histeria coletiva. Pô, só ganhou a liberdade porque é mulher do Cabral, porque tem um monte de mulher presa. E aí a Defensoria Pública entrou com habeas corpus coletivo. Com relatoria do ministro ministro Ricardo Lewandowski, segunda turma, pela primeira vez na história, o habeas corpus coletivo foi deferido. Criando, então, esse então foi o leading case, criando então a sensação para todos nós jurisdicionados de que é possível o habeas corpus coletivo. Então hoje, se eu tivesse que fazer uma prova, por exemplo, segundo o Supremo Tribunal Federal, é possível sim o habeas corpus coletivo. Argumentos do Supremo. Número 1. Não ter dispositivo legal gera a dupla interpretação, ou pela proibição ou pela possibilidade, porque também não tem nenhum artigo proibindo o habeas corpus coletivo. Segundo argumento, o habeas corpus é um instrumento para proteger a liberdade. A nossa Constituição exalta a liberdade. Portanto, teríamos essa possibilidade. E, terceiro, foi feito um levantamento de quantas mulheres presas preventivamente, gestantes ou com filho de até 12 anos. Em torno de 12 mil à época. Então você imagina 12 mil habeas corpus literalmente iguais.
Então, com base nesses 3 argumentos, eu acredito que até o terceiro foi até mais forte, foi deferido pela primeira vez o habeas corpus coletivo. E agora, mais recentemente, por causa da pandemia, da propagação do Covid-19, foi deferido mais um habeas corpus coletivo. Vamos ver qual foi o caso? Vamos lá. A Defensoria Pública da União impetrou um habeas corpus coletivo em favor de todas as pessoas presas em locais acima da sua capacidade, eu acho que a maioria das prisões do Brasil, né? As quais sejam integrantes do grupo de risco, e aí doença ou idade, para o Covid-19 e que não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça. Aí você já pensa no tráfico, né? Quando a pessoa comete só o tráfico, ela será beneficiada por esse habeas corpus coletivo, já que o tráfico você não tem nem violência ou nem grave ameaça. O tráfico, não estou fazendo concurso de crimes, não. Só o tráfico. Beleza. Vamos ver o que o Supremo decidiu. Diante da persistência do quadro pandêmico, de emergência sanitária decorrente da Covid-19 e presentes a plausibilidade jurídica do direito invocado, bem como o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas levadas ao cárcere, admite-se, analisadas as peculiaridades dos processos individuais pelos respectivos juízos de execução penal e desde que presentes os requisitos subjetivos, a adoção de medidas tendentes a evitar a infecção e a propagação da Covid-19 em estabelecimentos prisionais, dentre as quais a progressão antecipada da pena. Então perceba que não é simplesmente você tem 70 anos, esse estabelecimento está cheio, está liberado. Não foi isso que o Supremo decidiu. O Supremo, obviamente, vai analisar caso a caso e uma das possibilidades é permitir essa progressão de regime antecipada. Então eu estou muito à vontade de falar para vocês que em abril de 2021 nós temos alguns informativos, salvo engano, do 1004 ao 1010, e os senhores e as senhoritas estão atualizados esse ano no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Agora, você deve estar se perguntando, né? Pô, o Belo está gravando uma aula, processo penal e o Supremo Tribunal Federal, e a minha dúvida é a seguinte: ele vai falar da decisão da suspeição do Sérgio Moro? É óbvio que eu deixei para o final. Eu comecei com a polêmica do Daniel Silveira e agora eu vou, com muita tranquilidade, trabalhar com vocês o HC 193726, lá do Supremo Tribunal Federal, onde nós tivemos como personagens o ministro Fachin, o ministro Gilmar Mendes, Sérgio Moro, Lava Jato ou Vaza Jato, como você preferir, e as famosas suspeições. Eu estou muito à vontade para falar sobre esse tema, não só porque li a decisão, acompanhei o julgamento, consegui, e eu quero até que você confirme isso para mim, encontrar uma imparcialidade na minha aula.
independente de Lula, Bolsonaro, PT, seja lá o que for, eu não vou trazer a polarização aqui para essa aula. Como eu disse a vocês, se a gente um dia quiser sentar, comer um bolinho de bacalhau, tomar um chopp da Brahma gelado e falar de política, falar mal dos ministros, falar mal de não sei quem, a gente faz. Agora, aqui não é um ambiente, sabe? Aqui não é um ambiente. E eu tenho conseguido trabalhar com muita sinceridade, seriedade, esse tema. Eu estou muito à vontade porque ele está até aqui, eu vou até me permitir pegar, enquanto vocês analisam aí, ó. Eu até tirei, preparei um slide para ele, mas eu vou pegar ele aqui. Eu, recentemente, acabei de ler, está aqui na minha biblioteca, acabei de ler o livro da Vaza Jato, da Letícia Duarte, que fala sobre os bastidores, né, desse caso envolvendo as conversas dos procuradores, que eles chamaram aí de Vaza Jato. O livro é bom. O livro, poxa, você lê em 3 dias, é um livro pequeno, relativamente pequeno. É um livro bom, porque eu queria saber como é que eles conseguiram obter as conversas lá do Deltan, dos procuradores com o Moro. Então o cenário foi o seguinte: o pessoal do Intercept Brasil, que é uma mídia independente norte-americana, e a gente está vendo esse crescimento hoje no Brasil, da mídia independente. Vários jornalistas hoje estão deixando de atuarem nos grandes meios de comunicação e canal no YouTube, por exemplo. E aí ele tem, de certa forma, uma independência. Para vocês terem uma ideia do poder do Intercept Brasil, foi o Glenn, que é um dos jornalistas do Intercept Brasil, que foi o intermediário no caso Snowden. Eu até tenho o livro do Snowden aqui, comprei, mas tá na fila. Eu vou até agora reler o livro, ler o livro do Snowden, porque nesse livro do Intercept ele disse que tomou alguns cuidados que ele tomou lá no caso do Snowden. Ele encontrou, inclusive, com o Snowden em Hong Kong, porque ele estava sendo perseguido pelos norte-americanos. Também é questão envolvendo vazamento. Então, o Glenn, ele veio para o Brasil por causa do seu marido, que é deputado federal. Então, ele mora hoje no Brasil por causa do seu casamento. E o deputado, eu esqueci o nome dele agora, o primeiro nome dele, mas o segundo é Miranda. Ele é, inclusive, suplente do Jean Willis, tá? O marido do Glenn. É suplente do Jean Willis. E aí, óbvio, né, que já rola já aquela sensação de que todo mundo é de esquerda, pessoal do PT, do PSOL, seja lá o que for. Ah, porque ele é casado com o suplente do Jean Willis. É óbvio, eu acho que se a pessoa é suplente do Jean Willis, ele compartilha com o Jean Willis as convicções políticas, não tem a menor dúvida. Mas eu achei bem interessante nessa obra, porque os hackers entraram em contato primeiro com a Manuela Ávila, lá do Rio Grande do Sul. E a Manuela, ela achou que fosse algum golpe, algum trote, porque o hacker, ele fala assim, tenho conversas que vão abalar o Brasil. Pô, se eu recebo um negócio desse, é natural a desconfiança. Eu estou dando essa parte histórica porque eu acho que fica mais fácil de você entender a decisão, né? E aí aqui, o tempo que eu tenho, eu posso fazer isso. Diferente lá no Instagram, que eu não posso
aprofundar. E é bem interessante essa história. E aí a Manuela falou, então vamos procurar os jornalistas. Aí o cara falou, não, mas não pode ser a Globo. Não pode ser de grande circulação. E aí ela lembrou do Glenn. Entrou em contato com o Glenn. Os hackers entraram em contato com o Glenn. E aí foi uma mobilização total dentro do Intercept, que tem uma estrutura mediana aqui no Brasil, mediana, artesanal. São jornalistas, ao meu ver, vibrantes com a profissão e tomaram conhecimento disso. Primeiro ponto. Entrar num dispositivo alheio para pegar as conversas, evidente que isso é crime. Evidente que isso é crime. Não tenho a menor dúvida disso. Eles, inclusive, estou confirmando aqui, eles usaram uma técnica de hackeamento, aí eu tive que pesquisar, né, gente? Chamada spoofing. Tanto que o nome da operação, para identificar quem eram os hackers, foi chamada de Operação Spoofing. O que é spoofing? É uma técnica que os hackers utilizam para violar dispositivos. Perfeito? Então é uma técnica utilizada pelos hackers para violar dispositivos. Então, esse é o primeiro ponto. E aí chegaram lá nos hackers, o pessoal do interior de São Paulo, etc. E o primeiro ponto é, isso é uma prova ilícita. Isso é uma prova ilícita. A prova ilícita, ela pode ser utilizada em prol da condenação? Não. Não. A prova ilícita jamais pode ser utilizada em prol da condenação. Bela, eu vi que tem um projeto de lei que tramita lá no Supremo, no Congresso, está até parado, que vai criar a possibilidade de uma prova ilícita ser utilizada para a condenação, caso a obtenção da mesma tenha sido descoberta com boa fé. O dispositivo do projeto de lei diz isso. E eu tomara que isso não passe, né? Porque eu não tenho a menor ideia o que é. Eu adquiri essa prova ilícita com... Foi boa fé. E isso é altamente o quê? Subjetivo. Agora, nós já temos notícia de provas ilícitas sendo utilizadas pró réu, a favor do réu, quando for o único meio de prova para inocentar o réu. E acho que o medo dos julgadores, principalmente do Supremo, é enfrentar isso. A gente vai ver que o voto que motivou, inclusive, a ministra Carmen Lúcia a mudar de opinião, foi o voto do ministro Gilmar Mendes. E olha, você pode detestar o Gilmar Mendes, você pode não gostar do Gilmar Mendes, mas ele sabe direito constitucional. Ele pode usar para o bem, ele pode usar para o mal, concordo com você. Ele escreve uma coisa no livro dele, julga de outra forma. Ele muda de opinião, a gente viu lá na execução provisória da pena. Concordo com isso tudo. Mas que ele sabe direito constitucional, ele sabe. Inclusive, o melhor livro de direitos fundamentais, ao meu ver, é o livro do Gilmar Mendes. Vários professores de constitucional me disseram isso. Tanto que tem aqui na minha biblioteca o livro do Gilmar Mendes de Direitos Fundamentais. Próximo bloco, então, eu vou ver junto com vocês essa
decisão do Gilmar Mendes que deixou, de certa forma, de lado as conversas do Moro com os procuradores. Próximo bloco a gente vê.